Boa noite, meus amados irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto da série Ato. Nessa noite eu convido a todos a assistirem ao nosso culto. Convidem os outros, convidem a sua família, os seus amigos. Põem na televisão, assistam pelo YouTube, pelo Facebook. Conectem-se a nós, porque essa é a única forma que nós estamos tendo em meio a essa crise de estar louvando ao Senhor, de estar juntos em oração, juntos em culto, para a honra e glória do nosso Senhor. Nesse momento difícil, o apóstolo Paulo nos aconselha o seguinte, lá em Filipenses 4 e 5. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vocês estejam amáveis em tudo que fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeçam-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nesse momento de crise, o apóstolo Paulo nos aconselha a orarmos, a nos entregarmos ao Senhor e confiarmos somente nele, porque o mais Ele fará. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto e agora a palavra está com o Ministério de Música. Cantarei teus louvores pra tua glória.
palavra de vida eterna para nos salvar e nos libertar. Só o Senhor tem um reino eterno. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei,
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom louvar o nome do Senhor, bom cantar louvores a Ele. E bom seria se você estivesse aqui, mas você daí também pode louvar o Senhor, cantar louvores daí, e será muito bom. Aproveite esse período para você reunir a família, celebrar o nome do Senhor como família, porque não há nada melhor do que a nossa família ser a nossa igreja neste momento, tá bom? Então, a gente fica muito feliz em poder, mais uma vez, chegar até você. Por isso, nós damos as boas-vindas aos irmãos da Segunda Igreja Cristã Evangélica, mas também aqueles que nos acompanham aí pelas nossas redes sociais. Muito obrigado. Você que está assistindo aí no seu trabalho, tem muitos amigos meus que assistem aí no trabalho, e a gente fica muito feliz. Um abração para você, que Deus te abençoe, que Deus esteja te protegendo aí, e que você possa aprender um pouquinho mais da sua palavra, tá bom? Me chamo Pastor Nildo e é uma satisfação estar trazendo a última mensagem da série Hiato, quando a vida oferece o inesperado, tá bom? As semanas anteriores nós trabalhamos já alguns temas. Trabalhei na primeira semana uma história, na segunda semana trabalhamos uma oração, falando sobre a prática do lamento. A terceira semana falamos sobre uma canção, que foi domingo passado, e hoje vamos falar sobre um sonho. Semana passada falava sobre Apocalipse como sendo uma grande canção, e falava naquele dia que ali é um livro que é para você ouvir, para que você aprecie, e falava de tudo, todos aquelas figuras que tem, que você pode contar, usar as mãos, os dedos, e dizia que o livro é para ser ouvido, o ouvido que está disponível para ouvir a voz do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um sonho. Daí você imagine aí por um instante sobre o que nós vamos falar, sobre quem, qual seria a personagem que o pastor Onildo deseja falar. Minutinho. Certamente você não errou. Hoje nós falaremos sobre Jeremias. Jeremias é uma figura emblemática na Bíblia. Jeremias é chamado o profeta da esperança. E Jeremias é um modelo de homem para a nossa época. Cliff Book diz o seguinte: o ser humano procura um modelo de homem no mundo cada vez mais desumano, a fim de perceber melhor o que é ser homem, ou seja, o que é agir como um ser moral responsável, não viver na deriva como um objeto inanimado qualquer. Então perceba que esse modelo de homem que nós procuramos, nós encontramos em Jeremias. Se naquela semana falava para vocês que João, o apóstolo João, era um modelo ali de pastor, de profeta, de um poeta, trago para você hoje Jeremias como um modelo de um homem que nós podemos usar esse modelo para um período de quarentena, um período de pandemia, tá bom? Agora, quando a crise alcança a sua vida, como alcançou na vida de Jeremias, no período que Israel está indo para o cativeiro, a gente precisa perceber pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que nós percebemos é que a crise pode ser o anúncio de maiores sofrimentos que virão. Algumas pessoas estão por aí achando que não, é simplesmente um jogo político, é algo da mídia. Não é, amigo, não é. A crise pode ser anúncio de maiores sofrimentos que virão. Mas também uma outra coisa, na crise Deus pode transformar o simples em extraordinário. E é isso que Jeremias vai presenciar, o simples se transformando em extraordinário. Nessa crise, Deus pode transformar o que é simples, o que é inútil, o que é desprezível e era detestável, em algo extraordinário. Eu acho que você nunca deu tanto valor a um abraço como nos dias de hoje. Eu acho que nós estamos sentindo falta de um almoço em família, aquilo que nós desvalorizávamos. Estamos sentindo falta de um passeio, de uma reunião. Nós estamos sentindo falta de um coffee break, naquelas reuniões, às vezes tensas, que tinha que parar, e que a gente não dava valor. Logo agora a gente está sentindo falta. E olha que eu estou falando das coisas mais simples, naturais, usuais.
Mas também uma outra coisa, na crise pode emergir os maiores sonhos para a sua vida. Perceba que é no meio das crises que Deus entra com o seu kairós. São oportunidades perfeitas para que Deus entre na nossa história, trazendo oportunidades, mostrando a sua vontade, promovendo o seu desejo e cumprindo a sua palavra. Entenda, volto a repetir, na crise pode emergir os maiores sonhos para a sua vida. Mas também eu preciso lembrar você que medos podem gerar crises, crises podem revelar e alimentar medos, crises podem gerar medos. Então medos e crises, eles estão entrelaçados e podem alimentar um ao outro. Portanto, a gente já disse anteriormente nas mensagens para trás, que devemos tomar muito cuidado para que não fôssemos tomados por esse pânico insano, dominados por essa infoxicação do dia a dia. Não falo, claro, das mensagens ou das informações corretas que nós precisamos. E tampouco estou aproveitando para denegrir qualquer que seja o meio de comunicação. Eu tenho louvado muito a Deus por aqueles que têm trazido informações para nós, que dia a dia estão por aí, correndo atrás de informações para trazer para o nosso povo. E aí, quando eu ligo para os meus, lá no interior, eles têm as mesmas informações que eu. São coisas boas, mas estamos falando das informações que intoxicam a alma, que faz com que o ser humano viva tão amedrontado que precisaríamos de uma máscara também para ouvido. Agora só, lidar com seus medos pode ser o início de um novo tempo em sua vida. Se nós começarmos a usar a nossa sabedoria, aliás, a sabedoria que Deus nos dá, e lidar com os nossos medos de forma bíblica, nós iniciaremos um novo tempo na nossa vida. Tem um escritor que diz que coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não a ausência do medo. Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não a ausência de medo. Talvez você esteja aí, estou com medo. Muitos estão com medo e talvez aqueles que dizem que não estão com medo estão se privando dessa liberdade humana. Nós tememos, faz parte da natureza humana temer. Por isso o Senhor nos ajuda nisso, quando Ele diz por meio do profeta Isaías que não é para temermos, porque a natureza o medo faz parte da natureza humana. Então veja só, coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não a ausência do medo, pois o medo faz parte da essência humana, da natureza humana. Agora, olha só, quando nós olhamos para o chamado de Jeremias, e muitos gostam de chamar de profeta da esperança. Eu gosto também de ver Isaías como profeta da esperança, porque profetiza as nossas esperanças, o que nós vivenciamos hoje em dia foi profetizado por Isaías, mas Jeremias é o profeta da esperança. E o seu chamado é muito interessante e particular. Olha só, primeiro Deus fala com Jeremias e diz o seguinte: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Jeremias 1:5. Diante do chamado de Deus para Jeremias, Jeremias rejeita e diz o seguinte: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Nós sempre usamos algumas desculpas para fugir de Deus. Às vezes dizemos, somos jovens demais. Muitos na Bíblia dizem, eu sou velho demais, eu sou pequeno demais, ou eu não sei falar. Cada um usa uma desculpa. Mas perceba que essa desculpa não servirá como fuga diante de Deus. E aí tem um outro escritor muito especial, por ser também um humorista. E ele diz o seguinte: um dos dias mais importantes de sua vida são o dia em que você nasceu e o dia que você descobre por que nasceu. Os 2 dias mais importantes da sua vida
são o dia que você nasceu e o dia que você descobre por quê. Você sabe o dia que você nasceu, mas você sabe por que você nasceu? Jeremias descobre a razão, o propósito maior do seu nascimento. Deus revela qual é o propósito maior de ter formado Jeremias. Ele diz: antes de formar você, eu conheci, consagrei, constituí. Por isso eu quero dizer para você, mesmo que seus pais não planejou você, mesmo que eles nem tivessem imaginado em formar você, Deus já planejava você. Mesmo que você tenha sido rejeitado por eles, Deus não nos rejeitou e somos projeto de Deus. Perceba que para a tarefa de Jeremias, Deus deixa bem claro quem é Ele. E o Senhor diz: eu te formei, eu te conheci, eu te consagrei, eu te constituí. Mas agora, olha só. O que o Senhor diz ainda para Jeremias? Que Jeremias foi chamado para um propósito maior. E ele diz: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Esse é Isaías. Aliás, esse é Jeremias. Alguém que é chamado para um propósito maior. Daí, por isso é importante eu descobrir para que Deus me fez. Existem muitas pessoas que estão mortos, mesmo ainda vivos, porque nunca descobriram o propósito para o qual está aqui, o propósito final da sua vida. E de uma forma bem clara, o nosso propósito final, nós fomos criados por Deus para adorar a Deus e viver com Ele eternamente. Então tudo o que você faz, toda a razão da sua existência deve ser para isso: adoração, louvor a Deus, e também estar contente nele, ter prazer nele. Agora perceba que, apesar de Jeremias ter ouvido essas coisas tão maravilhosas do Senhor, apesar de Jeremias ter ouvido Deus no seu chamamento, ter dito algo tão maravilhoso que qualquer um queria ouvir, ele também tem as suas crises. E por que eu estou mostrando isso e não vou diretamente para o sonho? Porque talvez você ache que alguém sonhador não tem crise, não tem problemas. A primeira crise de Jeremias, depois que o Senhor fala da sua pregação corajosa, depois que o Senhor fala que Jeremias é tudo aquilo que eu acabei de dizer, a pregação corajosa da palavra do Senhor por Jeremias irritou muita gente que não queria que seus pecados fossem expostos e condenados. Quando você olha, logo no capítulo 5, Jeremias está escancarando os pecados do povo. O Senhor manda que Jeremias fale no seu nome e escancar os pecados. As pessoas que estão vivendo de forma pervertida, Jerusalém está pervertida, corrompida, os ídolos são agora elevados à altura de Deus, a prostituição é tremenda, ao ponto de Jeremias dizer: vocês amanhecem saindo atrás das esposas, das mulheres dos outros. A prostituição domina, um povo que agora adora os seus ídolos, abandona o Senhor atrás de cisternas rotas que não retêm água. Depois dessa pregação corajosa, Jeremias tem as suas primeiras crises, por causa daqueles que o perseguem. E Jeremias diz ao Senhor o seguinte: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. A resposta do Senhor à angústia de Jeremias era bem chocante. Ao invés de Jeremias, do Senhor simpatizar e confortar, o Senhor repreende e desafia Jeremias.
E olha só o que o Senhor diz para Jeremias: se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalos? Se em terra de paz não te sentes seguro, como fará na colina, na floresta do Jordão? Jeremias sente agora que talvez eu dizendo isso, Deus vai ter uma peninha de mim. Mas não, o Senhor diz: Jeremias, você precisa decidir o que você quer. Será que você já cansou antes mesmo das provações chegarem? Por isso eu disse para vocês que pode ser que as crises estejam apontando para algo muito mais severo do que aquilo que nós estamos vendo. Deus está repreendendo Jeremias por ter ficado tão preocupado com pouca provocação. Se ele não conseguisse caminhar 1 quilômetro, vamos dizer, como é que ele iria aguentar uma maratona? Nós devemos ter cautela para não sentir muita pena de nós mesmos, porque é bem provável que a situação piore. E o que faremos? Deus desafia Jeremias: você quer andar com os que estão a pé ou vai querer correr com os que vão a cavalo? Porque se você já está cansado correndo com os que andam a pés, como fará quando tiver que correr com os que vão a cavalo? Jeremias tem uma segunda onda de crises. E a segunda crise de Jeremias, ele chegou ao ponto de sentir-se muito solitário por causa da rejeição quase universal que passou. Jeremias diz para o Senhor: todos me amaldiçoaram. Ele reclamou e afirmou que não tinha feito nada para merecer tal horror. E olha só o que ele diz: jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles, sinto-me sozinho porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Jeremias continua reclamando. Continuando, Jeremias 15, 17, 18 diz: porque é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável, porque tu te tornaste para mim como um riacho seco, cujas mananciais falham. Jeremias tem suas crises, e ele pede para o Senhor, ele clama, ele está de uma certa forma insatisfeito, porque a princípio o fato de ter sido chamado por Deus, de ter ouvido aquelas maravilhas, talvez traria algum conforto. Amados irmãos, se vocês acham que o fato de você ser um cristão vai te tirar das provações, das crises, isso não é bem verdade. Nós bem sabemos que a vida dos servos de Deus é uma vida de constantes provações. Perceba as respostas do Senhor para Jeremias. A resposta do Senhor à reclamação de Jeremias me surpreende de novo. E de novo, ao invés de se simpatizar com Jeremias, o Todo-Poderoso desafiou: se você não se arrepender, eu restaurarei para que possa... Se você se arrepender, eu restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não se indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Perceba que a resposta de Deus para Jeremias não é uma resposta usual, que talvez você esperava. O Senhor diz assim: pare de reclamar, camarada. Quantas vezes nós estamos reclamando e reclamando e reclamando de Deus? Achamos que temos a solução para as nossas vidas, achamos que o que nós fazemos é perfeito, que nós daremos cabo, conduziremos a nossa vida, mas não, parece que Deus está nos dizendo: pare de atrapalhar, eu sei o que estou fazendo. Quantas vezes Deus tem nos dito ao nosso coração: eu tenho larga escala de experiência, não me atrapalhe, eu sei o que eu estou fazendo. Agora veja só, ele não achou a situação insuportável para Jeremias, não. E depois ele repetiu as palavras do chamamento novamente. Olha aí na sua Bíblia, Jeremias 15, 20 e 21. As mesmas palavras, assim mostrando que as instruções de que Jeremias necessitava para vencer o desafio já estavam em suas mãos.
A autocompaixão não faz com que o Senhor dê o braço a torcer. Jeremias estava tão triste por causa do seu isolamento, porém no próximo capítulo, no capítulo 16, Deus ordenou que ele não se casasse, que não fosse nem para velório, nem para festas. O Senhor manda Jeremias ficar numa quarentena. Para de reclamar, Jeremias. Para de ficar com essa autocompaixão, essa autopiedade, porque eu não terei isso. Muitas vezes a gente ouve por aí que eu posso mover o coração de Deus e tudo mais. Às vezes é perigoso, porque a nossa reclamação, a nossa murmuração, diante de algumas situações, podem apertar mais ainda a disciplina, o exercício da nossa fé. Em outras palavras, Deus está dizendo para Jeremias: a vida é difícil, Jeremias. Você vai desistir diante da primeira onda de oposição, vai bater em retirada quando descobrir que há muitas coisas por vir. E você vai fugir, vai correr. No instante que descobrir que as tribulações são terríveis, vai viver uma vida medrosa ao invés de uma vida corajosa. Eu chamei para que você dê mais de si. Eu chamei para que você persiga a justiça, mantenha a direção reta, mantenha a excelência. É para isso que eu chamei você. Você vai reclamar na primeira oposição. Eu chamei você para uma vida de propósito, muito além do que você pode e é capaz. Eu prometi lhe dar forças. Eu prometi para você as forças suficientes para cumprir o seu destino. Agora, no primeiro sinal, Jeremias, você vai desistir na primeira dificuldade. O que fará quando a verdadeira caminhada começar? Contra os velozes, os dominadores da excelência, o que realmente deseja Jeremias, quer arrastar-se acompanhando uma multidão que almeja viver uma vida medíocre, ou vai correr com aqueles que vão a cavalo? É o desafio de Deus para Jeremias. E aí eu pergunto para você: qual é a sua decisão? Se arrastar com os medíocres ou correr com os que vão a cavalos? Vi uma coisa bem interessante, certamente você vai ouvir. Teve agora à tarde a minha esposa compartilhando algo para mim, de uma cientista espanhola que dizia, diante da busca frenética por vacina, onde os jovens estão todos aí nas redes sociais pedindo, desejosos que apareça logo uma vacina contra o Covid, e ela desafiava: aonde estavam esses jovens quando as salas de aulas estavam aí e professor não era valorizado, cientista não era valorizado? E sabe o que os jovens faziam? Aplaudiam jogadores que ganhavam milhões. Aonde estão agora? Estão clamando quem? A jogadores, a artistas desses que falava tanta asneira por aí. Não, eles estão implorando que um cientista, aquele nerd que sofreu muito preconceito, que muitas vezes era isolado, que muitas vezes não tinha um amigo, mas ele se dedicou a estudar, são esses agora que estão sendo buscados. Mas como foram rejeitados? Se aplaudia jogadores que ganhavam milhões, se aplaudiam aos cantores com suas músicas tolas. Daí, a resposta de Jeremias não foi dada verbalmente, mas por meio de sua vida, de suas decisões e ações. E a decisão de Jeremias é: eu correrei com os que correm a cavalo, eu correrei com os que vão a cavalo, eu aceitarei o desafio da excelência, eu aceitarei o desafio do Senhor de sonhar em meio ao isolamento, eu aceitarei o desafio do Senhor de ter sonhos apesar das incertezas. Daí o povo de Judá foi levado para o exílio em etapas.
desde o ano 606 a.C. até o ano 587 a.C. Na primeira etapa, por volta do ano 606, terceiro ano do rei Jeoaquim, Nabucodonosor, recém-coroado, rei da Babilônia, levou cativo alguns israelitas nobres, entre eles Daniel. O rei Joaquim e a maioria do povo permanece em Judá. Vocês lembram que quando Daniel está lá na Babilônia, ele lembra das palavras de Jeremias, ele diz: eu consultei e lembrei do que Jeremias disse. No 7º ano do rei Nabucodonosor, o 11º do rei Jeoaquim, por volta do ano 598 a.C., 3.023 judeus foram deportados e Jeoaquim morto. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 36 e 6, e Jeremias também 52 narra. Três meses depois, um reinado curto, Joaquim, também chamado Jeconias, filho de Jeconias, também foi deportado com mais de 10.000 judeus, incluindo todos os líderes, soldados, artesãos, artífices. Entre esses 13.023 exilados estava Ezequiel, o profeta Ezequiel. Os demais foram deixados para trás sob o comando do rei Zedequias, que apenas era um fantoche nas mãos dos babilônios. Jeremias, um dos deixados para trás, escreveu sua carta após esse episódio, por volta do ano 587 anos antes de Cristo. O reinado de 11 anos de conspiração e insurreição de Zedequias chegou ao fim. Após um longo cerco babilônico, Jerusalém foi destruída e praticamente todo o povo foi levado para o exílio. E o restante da história você pode acompanhar lá e você vai saber. E agora estamos prontos para sair para o exílio. Israel, agora dominado. Judá envergonhado. O exílio de Israel é a representação extrema e violenta de que temos nós experimentado de tempos em tempos. Sentimentos semelhantes nos assolam por causa das mudanças na sociedade, no governo, nos valores, no próprio corpo, em nossas emoções, nas famílias, nos relacionamentos. Mal nos acostumamos a um conjunto de circunstâncias e logo temos que enfrentar novas mudanças. O sentido essencial do exílio é que nós estamos onde não queríamos estar. Enquanto Jeremias sofria por amor a Deus, outros sofriam por abandonar a Deus. É o retrato dessa pandemia. Tem muitos que estão sofrendo por amor a Deus. Pessoas inocentes, pessoas tementes a Deus, que não podem conviver com seus familiares, não podem sepultar os seus mortos, não podem estar com os seus idosos, crianças. Outros sofrem porque abandonaram o Senhor. O sofrimento alcança os que servem a Deus, também o sofrimento alcança os que não servem a Deus. Entre os cativos havia líderes religiosos, e esses líderes religiosos começaram os falsos sonhos. Esses falsos sonhos alimentavam a autopiedade do povo exilado. Contavam sonhos supostamente concedidos por Deus, que revelavam o fim próximo daquele exílio. Entretanto, suas mensagens, seus sonhos, além de serem falsos, eram destrutivos. Sonhos irreais e interferem na vida de pessoas honestas. E aí, eles começam a fazer seus sonhos, apresentar os seus sonhos. Olha, isso não vai demorar muito, o cativeiro não vai demorar muito, isso vai passar, já se prepare, nós vamos sair do cativeiro. Mas o Senhor diz, diante daquele ato, vivam da melhor maneira possível.
E o Senhor manda que Jeremias fale. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposa e gerai filhos e filhas, tomai esposo para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicar-vos-ei, não vos diminueis. Procurai paz na cidade por onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O Senhor manda dizer agora por Jeremias: olha, vocês vivam de uma forma que seja a melhor forma possível, porque vocês não sairão daí até que se complete o que eu disse. Então, vamos ser reais. Deus está nos convidando a aceitar essa disciplina, esse momento, e nós nos adaptarmos a ele. Parar de dizer: não, isso é brincadeira, é uma coisa de política, não, é coisa da mídia. Para com isso. Esses sonhos são falsos. A verdadeira mensagem de Deus é que nós estamos sim sendo disciplinados, nós estamos sendo provados. Pessoas que amavam a Deus, mas também pessoas que odiavam a Deus. Isso é uma realidade. Agora, olha só o que o Senhor continua dizendo por meio de Jeremias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o seu desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E o Senhor faz um convite às promessas. Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor: pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim, eu os ouvirei. Buscar-me-ei quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Estava dizendo, vai passar. É só conversa. Isso é rápido. Isso é coisa da mídia. Não, isso é uma questão política. Eu sei que numa pandemia cada um tem a sua agenda. Eu sei que os políticos têm a sua agenda. Vai procurar os seus ganhos. Da mesma forma, cada um tem a sua agenda. Mas ante tudo isso, acima de tudo isso, tem a vontade soberana do Senhor. E nós devemos nos submeter. Não, isso aqui não é nada. É só uma brincadeira. E o Senhor diz: não, é uma disciplina. Vocês lembram que logo na primeira mensagem eu falava para vocês os meios pelos quais vinha o sofrimento, e um deles era a decisão errada que nós tomamos no dia a dia. Outro meio é quando Deus está nos disciplinando. E Deus estava disciplinando aquele povo. Agora, olha só. Na carta de Jeremias aos exilados há muitas palavras de advertência e conselhos. Há também convite e promessas. E é isso que ocupa o centro e molda a experiência no exílio. E agora chega o momento de Jeremias mostrar que aceitou o desafio de andar com os que andam a cavalo. Olha só. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor dizendo: eis que Ananel, filho do teu tio Salum, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti a quem pertence o direito de resgate compete a comprá-lo. Jeremias agora é desafiado.
Jeremias estava pregando para aquelas pessoas de que ia voltar, mas ia voltar no tempo certo. Muitos deles já haviam perdido a esperança, muitos deles já não acreditavam que de fato ia mesmo voltar, porque os profetas do mal, os profetas do caos, estavam dizendo outras coisas, eles profetizavam segundo as suas visões, mas muitos deles chegaram a colocar suas esperanças. Os falsos profetas fizeram com que as pessoas esperavam aquela volta iminente, não aconteceu, mas agora veja só. Jeremias mostra que ele acredita naquilo que Deus disse. Todas as suas ideias e crenças foram transformadas em ações voltadas às circunstâncias do cotidiano. E as suas ações acertaram tão bem o alvo que a história de sua época foi em grande parte a extensão da sua própria história pessoal. Jeremias aceita o desafio. Nesse contexto, Jeremias comprou um campo no qual nunca plantaria uma oliveira, jamais podaria uma videira ou edificaria uma casa, uma área que provavelmente sequer veria, mas Deus o mandou comprar. Então Jeremias faz uma compra simbólica para mostrar para aquele povo que o que ele estava dizendo era algo que ele acreditava. Por que Jeremias fez isso? Pelas mais práticas das razões. Ele comprou um campo porque acreditava que as tribulações, as dificuldades que todos atravessavam naquele momento da história, estavam sendo usadas por Deus e que no devido tempo se revelaria como a salvação daquela terra. A realidade essencial para Jeremias não era o fato que os exércitos inimigos estavam acampados naquele campo em Anatote, mas que Deus estava usando aquele pedaço de terra para cumprir as suas promessas. Ele comprou aquela área como um investimento no próximo projeto de Deus para Israel. Um negócio que, como sabemos hoje, revelou-se de forma admirável e lucrativo. Dê uma pesquisada aí sobre o campo de Anatote que Jeremias comprou. Amados irmãos, ter esperança quando o horizonte se mostra promissor é comum e fácil. Somente quando a situação parece desesperadora e não pode mais ser revertida é que a verdadeira esperança começa a se fortalecer. Como muitas virtudes cristãs, isso é tão irracional quanto indispensável. É hora do povo de Deus, agora sim é hora de nós fazermos desafios, mostrar que a nossa fé é inteligente, que a nossa fé não é baseada naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não podemos ver. Até um tempo desse era fácil falar de prosperidade, era fácil falar de coisas boas. Era muito fácil qualquer um de nós profetizarmos bênção e mais bênção. Jeremias foi desafiado a mostrar a sua crença de forma prática no pior período. A igreja do Senhor é desafiada hoje a de fato sonhar em meio ao caos, mostrar que o Senhor cuidou de nós no passado, cuida de nós no presente e cuidará no futuro. É isso que nós devemos fazer. Agora sim é a hora de nós mostrarmos uma fé operante que desafia o caos, que desafia todas as coisas. E nós sabemos que até hoje, meu amado irmão, nunca houve uma noite que não terminasse no amanhã. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Jeremias tem uma certeza: nós estamos vivendo um hiato, nós estamos vivendo um período onde muitos perderão a sua vida, muitos serão separados das suas famílias, separados dos seus amigos, mas eu estou comprando um campo para mostrar que logo, logo no futuro, todos nós seremos sim reunidos debaixo da mesma bênção. Jeremias tinha pregado o julgamento de Deus por ano. Agora o julgamento era iminente. E ele passa a dirigir a atenção para o propósito daquela tribulação. Ou seja, preparar as pessoas para receber a salvação. E o campo de Anatote é isso.
Perceba que Jeremias não ficou repetindo com um dedo riste, dizendo, eu te avisei. Ele não ficou apontando presunçosamente as evidências de que estava certo. Jeremias não foi dizer, olha, eu disse para vocês que vocês tinham que se arrepender. Olha, eu disse para vocês que vocês tinham que jogar os ídolos fora. Ele não era isso. Ele não saiu dizendo que as suas previsões tinham se cumprido. Ele era um homem prático. Ele preenche o presente, substituindo as futilidades que envolvia a cidade pela esperança. Ele não se detém, meus amados irmãos, em se apreciar da derrota dos seus detratores. Seu objetivo diante de Deus era outro. Não é momento. A igreja agora está apontando para o mundo. Olha, nós dissemos. Olha, nós fizemos isso. Na semana passada eu falava para vocês que é o momento da igreja recuperar a integralidade do Evangelho. Jeremias continuou pregando as mesmas esperanças, pregando o mesmo Deus, quando as pessoas viviam em prosperidade, supondo que não podiam interromper ou perturbar suas carreiras bem-sucedidas. Durante aqueles anos, Jeremias pregou sobre o julgamento que havia de vir. Agora que a calamidade se cercava, elas acreditavam que nada poderia mudar. Jeremias diz, pode sim, Deus ainda continua reinando. E a prova disso eu vou dar. Entretanto, a mensagem de esperança também foi logo rejeitada. Quando a mensagem sobre o julgamento, tanto quanto a mensagem sobre o julgamento vindouro. E pela mesma razão, qual a razão? Qualquer coisa que não seja clara, palpável e confirmada pelos jornais e boletins extraordinários divulgados pela imprensa é tido como improvável. Se nós falarmos agora que a Bíblia diz que vai acontecer, não, mas a gente só crê se a ciência. Espera aí. Jeremias mostra que a sua fé é algo muito mais do que as pessoas podem imaginar e pode fazer grandes coisas. E lá está Jeremias comprando o campo de Anatote. Ele fez segundo o Senhor mandou. Ele fez da mesma forma que o Senhor disse, comprou. Ele fez tudo como mandava o protocolo, escriturou, guardou. O campo de Anatote, o lugar onde Jeremias nasceu. Jeremias sabia que a compra daquele terreno parecia algo insensato e tolo. Jeremias sabia que aquele ato contrariava a situação presente, a lógica da opinião pública. No entanto, ele não adquiriu aquele pedaço de terra devido ao conselho de um corretor de imóvel, mas com base na instrução de Deus. O profeta não tinha em mente construir uma casa para abrigá-lo durante a sua aposentadoria, mas vislumbrava a continuidade das promessas de Deus. Então ele compra, mas ele pede uma confirmação. Mesmo assim, ele não pôde evitar o sentimento de estar agindo como tolo, então orou colocando-se diante de Deus. Olha só, Jeremias faz tudo o que Deus diz, mas ele ainda fica com as suas dúvidas. Olha só a reação de dúvida de Jeremias. Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma tinha demasiadamente maravilhosa. Eis que as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome, pela peste. O que disseste aconteceu e tu mesmo o vê. Contudo, Senhor, tu disseste, compra um campo por dinheiro e chama testemunha, embora já esteja a cidade entregue na mão dos caldeus. Jeremias agora pergunta: Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas, mas para que isso? Paulo diz que a esperança que não se vê, que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Hebreus diz que
A fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Jeremias pede confirmação para o Senhor. Comprar um terreno em Anatote era um ato deliberado de esperança, um sonho. Todos os atos de esperança, todos os sonhos muitas vezes se tornam ridículos, parece impraticável. A esperança age na convicção de que Deus vai completar o trabalho que foi iniciado. A esperança é a confiança na graça, mesmo diante a morte. A esperança é viver de maneira permanente, paciente, com a expectativa e alegria baseada na eficácia da palavra de Deus. Ter esperança é investir naquilo que nós acreditamos. O campo de Anatote nos dá uma animadora lição de esperança e fidelidade de Deus. Mas não basta apenas olharmos para Anatote. É preciso comprar o campo, lavrar a escritura. É preciso fazer uma aliança com Deus e guardar a sua palavra, ser sensível à sua palavra. Anatote nos ensina que Deus quer e se alegra em mudar destino. Por isso Anatote se torna um grande sonho para aqueles que creem, aqueles que estão indo para o cativeiro. Mas vê Jeremias comprando um campo, selando a escritura, guardando. Aquilo se torna um sonho. E quando aquele povo volta, diz, quando nós voltávamos, era como um sonho. O sonho de Jeremias se realizava. Ele não pisou mais naquela terra, ele não construiu uma casa, ele não vendeu em forma de lotes, mas as pessoas que voltaram relembraram dos sonhos que Jeremias um dia fez com que eles fossem vivos, que vislumbrasse diante deles que Deus se alegra em mudar destinos. Hoje nós estamos vivendo, parece que um caos, que aquilo que nós aprendemos em épocas boas parece que não serve. Não interessa se eu verei o futuro, não interessa se eu vou passar por esse momento, não tem nenhum problema se depois outras gerações vão desfrutar do que a igreja está fazendo hoje, não interessa. O que interessa é que a palavra de Deus vai se cumprir. Deus cuidou dos nossos antepassados lá atrás, cuidou de nós e cuidará daqueles que virão depois de nós. Agora perceba a resposta de Deus para Jeremias. Jeremias pede respostas. Por que eu devo comprar? O Senhor responde: ainda se comprarão casas, campos e vinhos nessa terra, Jeremias. O Senhor mostra para Jeremias, apesar de tudo que você está vendo, não é o fim de tudo. Ainda se comprarão terra neste lugar, ainda se comprarão campos, vinhas, ainda virão muita alegria no lugar que você está vendo desolação, ainda haverá júbilo, a noiva ainda sairá ao encontro do seu noivo, o noivo ainda se alegrará com seus amigos, ainda haverá esperança. É essas respostas do Senhor. E você pode continuar lendo Gênesis 32, eu não tenho muito tempo. Daí, a gente fica lembrando a própria palavra do Senhor, que falava por meio de Jeremias, no capítulo 31. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Há esperança para o futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. E imediatamente Hananel se aproxima e diz: compra o campo, o meu campo que está na terra de Anatote, terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e resgate. Compre. O campo da esperança, o campo dos sonhos. Jesus Cristo é o nosso campo da esperança. Jesus Cristo é aquele que nós temos a nossa esperança, a única esperança da glória é Jesus Cristo. Aquele que foi rejeitado por muitos, aqueles que não tinham nenhum valor, se tornou algo de extremo valor, se tornou a nossa esperança, a esperança dos nossos que partiram, a esperança daqueles que provavelmente serão
posto por terra por causa dessa pandemia. Esperança para aqueles que estão sendo levados para os cemitérios sem familiar, sem pastor, sem um culto fúnebre. Cristo é a esperança, o campo de esperança para aqueles que estão nessa hora internados, estão por aí sem saber aonde encontrar um respirador. Cristo é a esperança para aqueles que estão em quarentena. Cristo continua sendo o único campo de esperança. Jeremias serve como um exemplo, um modelo para aqueles que estão em quarentena, para refletir e praticar. Nós devemos lembrar-nos de que o mundo não é como deveria ser. Não era para ser assim. O pecado trouxe tanta instabilidade. Mas precisamos nos lembrar de que Deus está fazendo uma boa obra em mim, em você e na história. Deus está fazendo de linhas tortas, frases sem métrica, uma linda e harmoniosa melodia. E não se esqueça que Jesus é o nosso campo de esperança. Jesus é aquele que nós depositamos a nossa confiança. Cristo, a esperança da glória. Vamos orar. Você pode orar aí na sua casa. E depois nós estaremos encerrando com mais um cântico. Mas vamos orar, agradecendo. Porque nós não estamos sem esperança. Nós temos a viva esperança. A esperança eterna. Bendito Deus e maravilhoso Pai. Nós te damos graças. Porque a tua palavra, ela continua sendo clara e suficiente para nós hoje. Nós te agradecemos, porque a história que o Senhor permitiu que fosse lavrada e escrita, serve para nós, para nos instruir em tempos semelhantes, em tempos que nós provocamos o Senhor, agimos de forma desobediente, rejeitando os teus preceitos, a tua palavra, a tua igreja e o teu povo. E agora nós percebemos que a única esperança que temos é aquele campo. Jesus Cristo é o nosso campo de esperança. Por isso nós te agradecemos. Porque aconteça o que acontecer, nós continuaremos confiando no Senhor. E mesmo aqueles que estão hoje sem nenhuma esperança, que o Senhor esteja dando esperança. Os abençoe nas suas casas, na sua quarentena, no hospital onde está. Abençoe todos aqueles que estão envolvidos. Abençoe também a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Nós temos que ter essa certeza, nós temos que ter o foco. Para onde você está olhando agora? Você está realmente olhando para o lugar da esperança, assim como Daniel fazia enquanto orava? A palavra do Senhor diz que a voz de quem adora, ela rasga o céu. Você tem essa liberdade de falar com o seu pai e ele lhe ouvir. Então, que em meio ao caos, a toda essa pandemia, esses problemas, muitas pessoas entrando em depressão, o medo tomando conta das famílias, você tem os braços do Senhor para descansar. Você tem os braços do Senhor para encontrar abrigo, cuidado, descanso. Então, que agora você possa fechar os seus olhos onde você estiver, possa entregar seu coração, as suas dificuldades, o seu medo ao Senhor, porque Ele cuidará de você. Aleluia.